Olha, nesta semana, na última quarta-feira, dia 2 de abril, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Hoje, no quadro de Direito, vamos falar sobre as principais questões legais e práticas acerca da efetivação dos direitos dos autistas. Aqui com a gente o advogado Juliano Pessoa. Muito obrigado pela sua presença. Qual a principal legislação brasileira que garante os direitos aos autistas e como ela impacta na vida das pessoas e das famílias? A gente tem falado muito essa semana, é importante que as pessoas tenham consciência e conhecimento disso, né, Juliano? Bom dia, João, bom dia, André, bom dia quem nos assiste. A principal lei, eu diria, João, que existe desde 2012, né, que é conhecida como a Lei Berenice-Piana, ela traz vários direitos dos autistas e foi essa lei, inclusive, que equiparou as pessoas inseridas no TEA às pessoas com deficiência para fins de direitos. Então, ou seja, todos os direitos que constam hoje no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é conhecido também como a Lei Brasileira de Inclusão. São extensivos, né? São extensivos a esses pacientes. Então, ou seja, tudo que está ali previsto, esses pacientes necessitam, desde um acesso precoce ao seu diagnóstico, acesso a tratamentos de acordo com a prescrição do especialista, acesso à inclusão também na rede educacional. Então, ou seja, tudo isso de forma ampla, de forma a atender a necessidade específica daquele paciente de acordo com o que o médico verificar. São garantias em diversas áreas, né? No caso da educação, quando uma criança não tem assistência adequada ou é negada uma matrícula, tem alguns mecanismos legais que os pais, as famílias devem utilizar para garantir esse direito? Olha, André, veja, é importantíssimo que as pessoas tenham o hábito de, quando encontrar alguma barreira como esta, ela reportar essa informação imediatamente. Então, muitas vezes as pessoas ficam sem saber como agir ou tentando resolver diretamente com a instituição. Se ela já indeferiu, se ela já criou um obstáculo, não irá resolver de forma fácil. Então, ou seja, o que é que precisa fazer? Buscar as secretarias de educação. Buscar também, se for o caso, o Ministério da Educação, que tem dever de fiscalizar o país inteiro, essas instituições como um todo. Buscar o Ministério Público, buscar a Defensoria Pública, buscar as instituições públicas que têm o dever de fiscalizar, inclusive, essas redes e essas instituições educacionais, porque a legislação prevê um acesso amplo desses alunos. Eles não podem, e veja só, nós temos legislação no país desde a década de 89, desde o ano de 89, que prevê punições severas para a instituição escolar ou para o servidor, por exemplo, que por conta desta condição, ele indeferir, ele postergar, ele criar obstáculo no ingresso, no acesso desse aluno na rede educacional. Então, isso é extremamente vedado. Cabe, inclusive, para você ter ideia, que essa mãe, esse pai, busque automaticamente uma autoridade policial e registre um boletim de ocorrência do que está acontecendo naquele caso concreto, pedindo, de repente, que a autoridade policial também intervenha, porque é uma lei federal expressa que veda esse tipo de atitude totalmente discriminatória, né? Ou seja, além da condição que aquela pessoa já tem, ainda sofrer mais um processo de discriminação por uma instituição que tem o dever de acolher, e é a primeira instituição, eu diria, que é o primeiro berço social de qualquer pessoa na infância, é a escola, né? Então é totalmente desaconselhado isso. Qual a importância da documentação médica para que essa pessoa seja inserida em seus direitos, as pessoas com TEA? Ótimo, Giovanni, eu diria que é crucial, e eu deixo até aqui um recado específico para a categoria, para a classe médica, né? Os especialistas que lidam no dia a dia sabem disso, mas é importante que a gente reforce a importância de um relatório médico muito bem elaborado, ou seja, detalhado, minucioso, de todas as condições, de tudo que aquele paciente necessita, quais são os riscos envolvidos, caso ele não tenha determinada assistência dentro do que foi preconizado. Então, ou seja, tudo isso precisa estar minuciosamente detalhado ali no relatório daquele paciente, para que não haja qualquer barreira, quando ele, principalmente nos órgãos públicos, né, que muitas vezes fica querendo suplementar a documentação e pedindo maiores esclarecimentos. Então, se tiver tudo descrito ali da forma que precisa estar, minimiza e facilita o acesso desse paciente a todos esses direitos que a legislação prevê. É porque se tiver tudo bem documentado, né, bem especificado o que é necessário, por que é necessário, não tem como ser negado esse serviço, né, esse atendimento. Né? Exato, André, porque quando você tem um relatório muito sucinto, muito breve, ele termina deixando de deixar desenhado, como nós falamos popularmente, né, para que o leigo
que muitas vezes não recebe o treinamento necessário para poder recepcionar também essas famílias e esses pacientes, não fique criando contextos que a legislação não prevê. A gente observa hoje, para vocês terem uma ideia, questões que acontecem na prática de instituições, por exemplo, exigindo e pedindo que o paciente esteja em determinado espectro, né? Hoje é conhecido que o autismo ele tem espectros, e dizendo que determinado direito só é garantido para aquele que está no nível 3, no nível 2. Isso não existe. Não pode, né? É importante que os pais que nos assistem nesse momento saibam não disso. Existe essa distinção. Não existe essa distinção. A legislação fala que equipare-se o paciente inserido no TEA à pessoa com deficiência e não há qualquer referência a nível, a espectro, a qualquer coisa. Claro. Então é importante que as pessoas saibam ou não disso. tem, não importa qual seja essa gradação, né? Exatamente. E o atendimento à saúde, que é um problema enfrentado por essas pessoas, porque a gente sabe que o tratamento, que esse acolhimento, ele é multidisciplinar. Como é que fica essa questão da saúde? Quais são os principais pontos de divergência em relação a esse atendimento? Ótimo, eu diria que o maior gargalo, Gil, eu diria que é até uma interferência na autonomia do profissional médico. Né? Então, assim, a gente sempre defende, e os especialistas assim reiteram, que quem sabe o que o paciente necessita é o profissional médico, é o médico assistente que está acompanhando aquele paciente. Então, não há uma fórmula genérica. Né? Um paciente necessita de uma abordagem X, o outro Y, então o tratamento é individualizado, é isso que tem que se deixar claro. Então, o que nós observamos, tanto na rede pública como privada, é simplesmente querendo se questionar a quantidade de sessões que foi prescrita, a carga horária que foi prescrita. Então, ou seja, não há esse tipo de brecha na legislação. A palavra é do médico, né? Exatamente. É um especialista e está identificando o que é que aquela pessoa, o que é que esse paciente, o que é que esse atendimento, o que é que aquela pessoa necessita, né? Exatamente. Cada caso é um caso. Isso, e por isso que a gente ressalta, como nós já falamos, a questão do relatório médico ser minucioso, porque é no relatório médico que isso estará muito bem fundamentado e justificado, inclusive com as evidências científicas do porquê desse formato de tratamento. Então, havendo essa prescrição, não pode existir qualquer tipo de barreira e as famílias precisam, mais uma vez ressaltando, a passar essa informação adiante, seja nas instituições públicas, seja nas privadas, elas precisam. Se for na privada, ela busca aquele caminho que nós sempre destacamos, o órgão de proteção e defesa do consumidor, a ANS, que é a agência reguladora do país, né, de saúde suplementar, que ela fiscaliza direto. A própria ANS tem uma resolução, para vocês terem ideia, determinando não há qualquer determinação de número, de limite de sessões, de quantidade de sessões. O médico é que tem que determinar. E no SUS a mesma coisa, também não existe essa limitação e as pessoas precisam buscar as ouvidorias das instituições de saúde, a Secretaria de Saúde, questionando e reivindicando o seu direito. Caso não haja sucesso, êxito nessa busca administrativamente, buscar o Poder Judiciário que está aí para resguardar também a sociedade e os direitos desses pacientes que, na grande maioria, são crianças e não podem, em hipótese alguma, ficar sem tratamento. É um problema comum que a gente costuma ver também de relatos de pais, de famílias que têm filhos com espectro autista, é a demora. Muitas vezes a fila é muito grande para se conseguir. Existe o atendimento? Existe, mas entra na fila e fica ali esperando. Tem alguma definição assim, de tempo, de prazo que essas pessoas precisam ser atendidas? Não tem uma data, Andréa, mas tem um direito previsto, que é um direito ao diagnóstico precoce e ao acesso a esse tratamento de forma ágil. Por quê? Os especialistas médicos dizem que esse paciente, quanto mais precocemente ele for abordado, melhor para o seu desenvolvimento e a sua autonomia. Bem como a interrupção é totalmente desaconselhada, porque ele pode regredir, inclusive, nos avanços que ele teve. Então, eu ressalto aqui que assim, o controle social precisa existir também. Nós, enquanto pais, mães, familiares, membros da sociedade, precisamos também ter o hábito de fiscalizar o poder público, a iniciativa privada, porque é humanamente impossível que somente o poder público esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. A sociedade precisa ter o hábito de atuar ativamente nesse contexto, fiscalizando, denunciando, reportando as informações, trazendo essa publicidade, vamos dizer assim, para que as instituições se movimentem e fiscalizem e cobrem daquela instituição que de repente está faltando com o seu dever. Por quê? Porque é o maior interesse daquele pai, daquela mãe, daquele familiar do paciente. Então nós precisamos ter esse hábito enquanto sociedade de fiscalizar também, porque é uma luta que não se termina. E quem nos assiste agora que tem um contexto desse na família sabe que não é fácil.
Você resolve um obstáculo, aí surge outro, mas assim, infelizmente não há a possibilidade de desistir. É preciso buscar uma assistência devida, prevista em legislação, e a gente tem que sim cobrar até que a lei seja cumprida. Perfeito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia, viu? Eu que agradeço, obrigado. Obrigada, ótimo dia.